estimados irmãos, lendo os jornais, ouvindo o rádio, assistindo os noticiários da televisão, estando conectado com as redes sociais, é que nós tomamos conhecimento, ficamos ao par de muitos acontecimentos negativos que empalidecem, que desfiguram a nossa história. É então que um forte desânimo quer se apossar de nós. Somos tentados a pensar e até a dizer que o mal é mais poderoso do que o bem. Os mais pessimistas dizem logo: o mundo de hoje não tem mais jeito, não tem mais conserto. Nesse contexto surge aqui, ali e acolá os chamados profetas do mau agouro. Então eles vão logo anunciando aquela mentalidade determinista, fatalista. Então dizem: tudo isto já estava determinado, escrito para acontecer, é mesmo o fim. Vejam, é bem dentro desta dura realidade que a igreja nos convida a refletir a partir da liturgia da palavra deste quarto domingo do Advento. A primeira leitura que nós ouvimos nos ensina que semelhante situação vivia o país de Israel lá no tempo do profeta Miqueias, o autor da primeira leitura. Miqueias, ele não era de Jerusalém, nasceu numa pequena localidade chamada Moraste, a uns 35 quilômetros de Jerusalém. Portanto, Miqueias, ele não frequentava, não visitava muitas vezes o templo de Jerusalém. Ele não pertencia à casta ou à classe sacerdotal. Era, na verdade, um homem do interior, da colônia, como se diz hoje, do campo. E ele conhecia muito bem a realidade lá do seu tempo. Daí compreende-se que as suas críticas, as mais duras, mais severas, até mais violentas, eram dirigidas aos latifundiários, senhores, proprietários de vastas extensões de terras. Naquele tempo, em Israel reinava uma grande corrupção. A usura era praticada largamente, ou seja, os patrões emprestavam para os pobres dinheiro, mas cobravam com juros exageradamente altos. Então, os devedores, não tendo como pagar, entregavam tudo. Desse modo, perdiam suas casas, seus animais, suas terras. As autoridades, os governantes eram indignos, deixavam-se corromper com muita facilidade. Os sacerdotes lá do templo de Jerusalém, naquela época, eles só ensinavam porque eram assalariados, ganhavam para aquilo. Os profetas, chamados de ofício, eles só vaticinavam, isto é, só profetizavam por dinheiro. E como eles eram falsos profetas, eles diziam para o povo que tudo estava bem, que Deus estava no comando, que Deus estava entre eles. Ora, isto criava um ambiente, um clima de insatisfação, de insegurança, de violência. E o povo caminhava abatido, desanimado. Foi nesta paisagem social
desoladora que levou-se a voz do profeta Miqueias para denunciar, dizendo que Jerusalém tinha se tornado uma cidade profundamente injusta e que tudo aquilo iria conduzir o país para a ruína total. No entanto, apesar daquela situação terrível, isso não impediu de o profeta continuar acreditando nas promessas de Deus. Entre elas, a grande promessa fundamentada na esperança de que um dia Deus iria enviar o Messias, que ensinaria ao povo, à nação, os caminhos de Deus, a verdadeira liberdade. Deste modo, irmãos e irmãs, o profeta ensinou ao seu povo e também a nós hoje, que nos momentos de crise, quer seja pessoal, familiar, profissional, enfim, social, é de capital importância, é fundamental continuar confiando em Deus. Assim como o salmista, que com toda a convicção escreveu lá no Salmo, dizendo: ainda que eu atravesse o vale da morte, nenhum mal temerei, porque estás comigo, Senhor. Mesmo que um batalhão, um exército inteiro marche contra mim, pois eu ainda confiarei. Tende confiança, porque eu venci o mundo. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, garantiu Jesus para os seus discípulos. Posteriormente, o apóstolo Paulo, refletindo sobre tudo isto, ele concluiu dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, aqueles que confiam em Deus, que acreditam nas suas promessas, que aceitam as suas palavras, não se deixem jamais abater pelo desânimo, pela indiferença, mas trabalham esperançosos, assim como Miqueias, que naturalmente fez seu povo compreender que Deus é fiel, que o Messias iria surgir, porque Deus havia prometido. O profeta serviu-se desta certeza primeiro para consolar, animar o seu povo e depois para garantir que a corrupção, a injustiça, a mentira, a violência seriam eliminadas pela presença e pelo ensinamento do Messias. O profeta ainda garantiu que o futuro reinado do Messias não seria mais pela força, pela violência, mas sim fundamentado na verdade, na justiça e, sobretudo, como nós ouvimos, na paz. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor, com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, garantiu o profeta, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. Ele mesmo, diz o profeta, será a paz. Meus irmãos e irmãs, ouvindo, meditando sobre estas palavras do profeta, nós hoje nos perguntamos: Jesus, o Messias que ele prometia, pois já veio. Confirma a liturgia do Santo Natal. Ele já veio. Mas depois de mais de 12.000 anos, o que foi que aconteceu? Parece que tudo continua do mesmo jeito: injustiça, corrupção, miséria, egoísmo, fome, prostituição, pornografia, egoísmo, tudo parece que não, foi modificado desde os tempos do profeta Miqueias. Mas o que aconteceu? Ele não prometeu que quando ele viesse tudo iria se modificar, que reinaria a paz no mundo todo, até mesmo no universo? Por que então ainda não se cumpriu o que o profeta anunciou? Sim, Jesus já veio
veio, mas não voltou. Ele veio para ficar, ele veio e está entre nós. Garante-nos a liturgia do Santo Natal, na leitura primeira do profeta Isaías, que apelida, que dá alcunha para Jesus de o Emanuel, o Deus que está sempre conosco. Ele veio, está entre nós, presente em cada criatura humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Se manifesta nos fatos, nos acontecimentos da história, quer seja a nossa história pessoal, a história familiar, a história comunitária, a história social. Sim, claro, ele está presente na Eucaristia, que nós frequentemente nós celebramos. Também está presente na sua palavra. Palavra esta que, se fosse respeitada, cumprida, obedecida, observada, seria sim a solução para os problemas do mundo, porque a sua palavra tem poder, é forte, é poderosa, é inabalável, é indestrutível. Ele mesmo disse: tudo passará, céus e terras, porém minha palavra não passará. A palavra de Jesus tem validez de eternidade, ou seja, nós, irmãos e irmãs, infelizmente, ainda não tivemos a dita aventura de vivermos em um regime social, político e econômico de natureza, de cunho evangélico. O dia feliz que isto acontecer, cumprirá o que o profeta prometeu. Nós veremos que muitos sofrimentos que parecem irreversíveis, crônicos, irão desaparecer como por encanto. Mas os homens resistem, não aceitam a palavra de Deus. Confiam sempre nas suas propostas, que oriundas são resultados de seus pensamentos. Por isso que entra ano e sai ano, nós não vemos progresso econômico, político, social. Isso também, claro, afeta de uma forma ou de outra a nossa espiritualidade. Os homens estão aí fazendo pacotes econômicos com o intuito de modificar e de melhorar, e nada acontece, porque estão separados, divorciados do ensinamento das palavras de Jesus. Tudo que fazem, os resultados são efêmeros, passageiros, mais cedo ou mais tarde estão fadados a fracassar. Se nós colocássemos em prática o que o Senhor nos ensina, evidentemente teria já se cumprido tudo o que os profetas anunciaram. Então, irmãos e irmãs, nós estamos diante desta decisão: ou aceitamos e colocamos em prática a palavra do Senhor Jesus, ou a humanidade continuará caminhando de fracasso em fracasso e poderá desembocar, como dizia o profeta, para a ruína total. Com Jerusalém aconteceu que foi destruída, a nação foi invadida. Conosco, naturalmente, poderá vir, quem sabe, prejuízos ainda muito maiores. Como então que essa palavra de Jesus poderá se impor, poderá ser respeitada, poderá ser levada em consideração, poderá servir de inspiração para as leis que os homens engendram, elaboram? Cabe-nos, a nós que acreditamos, irmãos e irmãs, assumir compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, nós temos um Deus que só fala pela nossa boca, que só trabalha com as nossas mãos, que só caminha com os nossos pés. Um Deus que não se manifestará sem o nosso engajamento, sem o nosso compromisso. Ser cristãos hoje não é pura e simplesmente só, irmãos e irmãs, frequentar as liturgias, as celebrações aos domingos. Não é só simplesmente manter o coração livre daqueles pecados pesados, mortais, cabeludos, como se chamava antigamente.
Não é só devolver o dízimo a cada mês, não. Não é só participar dos sacramentos, sobretudo da confissão ou penitência, da Eucaristia ou comunhão. A nossa missão é muito mais do que isso. É muito mais do que esquentar os bancos todos os domingos, ir para casa, sabe, com aquela consciência de dever cumprido como se fosse suficiente. Nós devemos, em nome da nossa fé, e é bom repetirmos, não de um programa puramente político, porque não são elaborados, programados, de maneira que respeitem os direitos de Deus e os direitos dos homens, como quer, como deseja a palavra de Deus, mas em nome da nossa fé, cada um, naturalmente, procurando de uma forma ou de outra lutar para banir, para eliminar as pequenas e grandes injustiças. Cada um, em nome da sua fé, reivindicando os direitos que merece e que o povo precisa. Deste modo, pouco a pouco, a palavra de Jesus transformará o mundo em que nós vivemos, estabelecerá a paz, porque haverá justiça. Nós sabemos que a paz é resultado da justiça. Ambas são irmãs gêmeas. Justiça e paz caminham de mãos dadas. Vem o Natal, está se aproximando. E nós todos os anos celebramos o Natal. Mas de que maneira? Bom, fiz a confissão penitencial, estou com o coração purificado, vou receber a Eucaristia, participei da solenidade de Natal, daquelas solenidades eu participei, então fiz maravilhosamente o Santo Natal. Jesus não pode, caríssimos irmãos, se manifestar plenamente no ambiente onde existe desigualdade, injustiça, egoísmo e violência, como era no tempo do profeta Miqueias. Os profetas falsos diziam: olha, Deus está entre nós, está no comando, não se preocupe não. Mentira, falsidade. Deus não se manifesta onde não há caridade, onde não há partilha, onde não há amor, onde não há compromisso com a sua palavra. Estamos por demais acomodados, somos talvez participantes, frequentadores, clientes, sabe, inveterados, encardidos das celebrações, mas não temos compromisso nenhum com a palavra de Deus, nem sequer temos a coragem de testemunhá-la quando estamos fora da igreja. Se aquilo que o profeta Miqueias não realizou-se, não é porque a palavra de Deus não tem valor, não tem poder, não é porque o profeta era um visionário mentiroso, mas por nossa omissão, indiferença, por nosso descaso, por nossa falta de compromisso, por nossa maneira equivocada, tacanha, mesquinha de compreender a vida cristã, de entender o que é ser discípulo do Senhor Jesus. Então vamos de hora em diante preparar o nosso coração para o Natal, mas façamos o propósito de não reduzir a palavra de Deus assim a um simples encontro pessoal com Ele, mas que nosso agir, que nosso testemunho, que o nosso engajamento seja sentido, seja naturalmente percebido e transforme o mundo onde nós vivemos, na família, não sei, na escola, no trabalho, onde nós estivermos. Deste modo, sim, Cristo irá, digamos, se manifestar para nós, não só na Eucaristia, não só em nosso coração, mas também no mundo onde nós vivemos. Então vamos todos de pé para a confirmação de nossa fé.